Olá! Já pensou estar em dois lugares ao mesmo tempo? Foi o que aconteceu com a francesa Émilie Saget. Ela tinha como se fosse uma gêmea fantasma que aparecia às vezes ao lado dela e outras vezes em um local mais distante. Esse fenômeno tem um nome e chama-se bilocação, onde uma pessoa pode ser vista em dois lugares ao mesmo tempo. Embora raros, já foram documentados alguns casos bem pontuais. No vídeo de hoje, vamos ver uma série de ocorrências dessa bizarra condição que acontecia com Émilie, além de tentar entender por que esses eventos incomuns aconteciam e qual a fonte desses relatos. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita esses segundos para se inscrever aqui no canal, que é bem importante, e também ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Gente, só não reparem na minha voz, tá? Eu tô sarando de uma gripe, mas enfim, a voz tá meio esquisita, mas vamos lá. Em um internato de moças na Letônia, Europa, entre 1845 e 46, as alunas tinham uma professora francesa de 32 anos chamada Émilie Saget, que causava espanto e curiosidade entre elas. Essa professora, nascida em Dijon, na França, em 1813, era uma professora de francês loira e de olhos azuis, com temperamento calmo, porém ansiosa. No internato que ela dava aula, ele tinha um total de 42 alunas, todas jovens de famílias ricas, e no início não havia nada de comum quando se tratava da nova professora da escola. Ela era considerada boa em sua profissão, ela estava à altura dos altos padrões da escola e era bastante querida por todos, né? Principalmente pelas alunas dela. Porém, alguns rumores começaram a se espalhar. Algumas alunas, elas viam a professora Émilie de um lado do internato, enquanto outras a tinham visto do outro lado. Só que a Émilie não tinha uma irmã gêmea, muito menos um clone, e não se dava conta do que vinha acontecendo. As colegas de Émilie, elas disseram, né, às alunas que a imaginação delas era muito fértil e que elas deviam se concentrar em seus estudos em vez de encher suas cabeças com bobagens. Acontece que os rumores em torno da professora, eles foram se intensificando a ponto de ser difícil de ignorar. Então agora vamos direto para 6 de tais ocorrências. Na primeira, a professora Émilie, ela estava escrevendo no quadro negro quando todas as alunas viram como se fosse uma sósia da professora fazendo os mesmos movimentos que a original, mesmo sem um giz na mão. Em uma segunda ocasião, a professora estava ajudando uma aluna a fechar a parte de trás do vestido, enquanto ela também era vista em pé na frente de um espelho. A aluna olhou para o espelho e de repente percebeu que haviam duas Émilies refletidas, ambas fazendo os mesmos movimentos de fechar o vestido. A aluna ficou tão chocada que desmaiou. Em uma terceira vez, a sósia de Émilie, ela ficava atrás da sua cadeira enquanto todos jantavam e imitava os movimentos exatos deles comendo. Ocorrência número 4. Algumas vezes a professora estava de pé em sua cadeira e sua sósia permanecia sentada. Número 5. Quando a professora estava doente, com gripe, uma aluna estava lendo para ela ao lado da cama para ajudar a mantê-la animada. A aluna lembrou que sua professora de repente ficou rígida, pálida e atordoada. Preocupada, a aluna então perguntou se ela estava se sentindo pior, mas ela disse que não. No entanto, quando a aluna olhou para o lado, percebeu que a outra estava andando de um lado para o outro na sala em que estavam. A verdadeira Émilie não notou nada de estranho. A de número 6 talvez seja a mais notável de todas, porque nesse dia as alunas elas estavam sentadas em uma mesa longa praticando bordado, quando elas viram atrás de grandes portas de vidro a professora de francês ao ar livre no jardim colhendo flores. A professora que estava liderando a aula, às vezes ela se levantava e saía da sala, deixando o seu assento livre. Só que daí, depois que ela saía, a outra Émilie aparecia sentada na cadeira. E as alunas observaram que mesmo quando sentada diante delas, elas também podiam continuar vendo a Émilie colhendo flores nos jardins através da janela. A única diferença era que a Émilie no jardim, ela estava se movendo muito mais devagar, como se estivesse cansada. E eu acho que eu faria o mesmo que duas das meninas
fizeram? Elas foram corajosas o suficiente para se aproximarem da outra que estava na cadeira, tocaram a figura e descreveram que ela parecia um tecido de musseline fina. Uma terceira menina, supostamente, ela passou parcialmente por essa outra Emily. E a figura da sala, ela desapareceu e a verdadeira Emily, que estava no jardim, ela apareceu sair daquele estado lento e continuar colhendo as flores normalmente. Quando as alunas perguntaram a ela sobre o incidente, ela disse às meninas que ela tinha notado a cadeira vaga e que não queria que elas ficassem sozinhas na sala de bordado com receio delas se meterem em algum tipo de confusão sem supervisão. Foi notado também que as estranhas aparições aconteciam então com frequência e aleatoriamente e que a sósia ela costumava aparecer, na maioria das vezes, em ambientes fechados. A outra Emily nunca estava longe dela e nunca aparecia em algum lugar sem a verdadeira Emily por perto. O fato dela não estar ciente de que algo esquisito estava acontecendo, nem nunca ter realmente visto o seu outro eu, tornava a situação ainda mais bizarra. Só que não demorou muito para que os pais descobrissem a situação inexplicável acontecendo no internato. Algumas alunas acharam as aparições perturbadoras e seus pais começaram a se preocupar em deixá-las aos cuidados da escola, especialmente sob os cuidados da professora Emily. Várias alunas não voltaram à escola depois das férias, mas os diretores eles estavam assim determinados a manter a Emily Saget empregada, pois eles achavam que ela era uma professora maravilhosa, que não merecia ser demitida por algo fora do seu controle. No entanto, a frequência da escola acabou caindo de 42 meninas para 12 alunas em 1 ano e meio. Então, os diretores não tiveram outra escolha a não ser despedir a Emily. E quando isso ocorreu, ela ficou muito chateada e revelou que essa era sua 19ª vez sendo demitida de um cargo de professora. Todas pelo mesmo motivo. A professora então deixou a cidadezinha e foi morar com a sua cunhada e seus sobrinhos pequenos. Mas a sua sósia a seguiu e continuou aparecendo aleatoriamente, como testemunhado por suas sobrinhas e sobrinhos, que exclamavam que havia 2 tias Emily. Então, ela acabou se mudando para a Rússia e nunca mais se ouviu falar dela. Tá, mas e as fontes dessa história toda? Olha, a única fonte dessas histórias todas, elas vieram de relatos de uma ex-aluna do internato, chamada Julie, e eu não sei falar esse sobrenome aqui, e a Julie estudou na época em que a Emily trabalhou lá, e ela contou ao autor Robert Dale Owen sobre essas ocorrências. E aí ele até escreveu um livro sobre o caso em 1860. Agora, se a Julie inventou tudo isso há mais de 200 anos atrás, ela tinha uma imaginação muito fértil, porque ela não tinha nem de onde tirar esse tipo de ideia, uma referência que servisse para esse ponto de partida para um caso assim tão sinistro. Porém, sendo essa história inventada ou não, existem outras histórias de bilocação muito bem documentadas, como por exemplo as ocorridas com o Padre Pio, um frade padre franciscano capuchinho italiano que acabou se tornando um santo. São Pio foi associado a uma série de milagres que incluíam esse fenômeno. Então, assim, existe uma base forte na história cristã, com vários padres e freiras alegando terem sido capazes de realizar o feito. No caso do Padre Pio, ele quase não saía do convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, mas ele era visto por diversas testemunhas em várias partes do mundo em momentos diferentes. Na maioria das vezes, para curar alguém. Então, ao que tudo indica, a bilocação ela pode ser intencional ou não. É muito complicado tentar entender como que esse fenômeno acontece. No ocultismo e no espiritualismo, é considerado uma capacidade psíquica ou espiritual. E já na visão cristã, como vimos, é tida como um milagre. Os criminologistas também têm uma resposta para isso, simples sósias. Eles chegaram a essa conclusão após vários casos de condenações injustas baseadas em testemunhas oculares. Em um desses casos, um homem passou 17 anos preso, negando insistentemente qualquer envolvimento com o crime de que ele foi acusado. E só foi libertado depois que outro homem foi encontrado com uma semelhança impressionante. O mesmo primeiro nome
e quase a mesma idade. E vejam só, para psiquiatria e neurologia, ver um corpo igual ao seu é nada menos que alucinação que pode ocorrer como um sintoma de esquizofrenia e epilepsia. Mas como que se explica então quando outras pessoas te veem em mais de um lugar? Não é você que está se vendo em outro lugar, ou ao seu lado ali, ou se vendo do outro lado da rua. São outras pessoas que estão te vendo. Então aí essa teoria cai por terra. Porque assim, eu nunca ouvi um caso de bilocação, nunca ouvi falar de um caso de bilocação onde a própria pessoa se visse. Pode até existir, mas eu nunca ouvi falar. E tem também quem chame de Doppelganger, que é um termo alemão que significa duplo ambulante ou aquele que caminha ao lado, um sósia. Só que, pela mitologia alemã, o Doppelganger é uma cópia maligna de uma pessoa e ela pode ser um presságio de morte. Em algumas lendas, ver o próprio Doppelganger era um mau presságio. É como se fosse um gêmeo espiritual do mal. Então, aí sim, seguindo esse tipo de lenda alemã, aí no caso a pessoa, ela já se viu, né, ela já viu esse outro dela. Que doideira, né, gente? Tanto que em muitos filmes de suspense e terror já foram mostrados casos assim. Mas agora é com você. Conta pra mim se você já tinha ouvido falar nesse fenômeno de bilocação ou se já viu em algum filme. Também pode deixar um emoji, um boa noite, qualquer comentário, que isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é interessante e a mostrar para mais gente. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.